Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Duas questões importantes para a gente refletir. De onde e como se originou a crença de que Deus necessita de adoração e louvor? Tenho algumas considerações para essa pergunta. Realmente existe um Deus? Se realmente existisse um Deus que fosse onitudo, onipresente, onisciente e onipotente, não deveria mesmo existir adoração e louvor de ninguém para ele. A crença perderia total sentido, pois se esse Deus fosse onisciente, por exemplo, nada lhe faltaria em termos emocionais. Se esse Deus fosse onipotente, jamais sentiria dor, tristeza, falta de alguma coisa, etc. Se esse Deus fosse infinitamente bondoso, como alguns religiosos dizem, então não poderia existir adoração de ninguém. Alguns religiosos poderiam argumentar que temos que adorá-lo por agradecimento à vida que nos foi dada. Mas perceba, então, como isso passa a ser uma obrigação imposta pela religião e não por algum Deus. E outra questão importante: Jesus Cristo tinha irmãos? Sim, a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos, e em passagens como Mateus 13, 55 a 56 e similares nos outros evangelhos, é dito que Jesus teve quatro irmãos chamados de Tiago, José, Simão e Judas. Não confundir o Judas com Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. A Bíblia também diz que Jesus tinha irmãs, mas os evangelistas não dizem quantas eram e muito menos citou os nomes delas. Nas genealogias bíblicas é comum o escritor citar os filhos homens e omitir as filhas mulheres. Esse Tiago aí, por exemplo, chamado de Tiago Justo, ainda seria uma das principais lideranças da igreja depois da crucificação de Jesus. Fora dos evangelhos, Tiago, irmão de Jesus, ainda foi citado uma vez em Gálatas 1, versos 19, onde o apóstolo São Paulo explicitamente o identifica como Tiago, o irmão do Senhor. Mas há uma dúvida de interpretação aqui, porque a Igreja Católica crê na virgindade perpétua de Nossa Senhora, ou seja, ela nunca teria tido relações sexuais com São José e permaneceu virgem para o resto da vida, não tendo mais nenhum outro filho além de Jesus. Essa é a crença católica, apesar da Bíblia não ter nenhuma passagem que abra margem a essa interpretação. Já a maioria das igrejas evangélicas acredita que Maria manteve sim virgem até o nascimento de Jesus e a partir daí ela e José tiveram vida de marido e mulher normalmente. Como a Igreja Católica crê na virgindade perpétua de Maria, a Igreja Romana propôs uma interpretação não literal para os irmãos de Jesus. Propõe-se que eles não eram irmãos mesmo de Jesus e sim primos. Isso porque em hebraico antigo e em aramaico e grego koiné, as três línguas nas quais a Bíblia foi escrita originalmente, não havia palavras para primo. E, portanto, na ausência de uma palavra mais adequada, o evangelista teria arredondado a relação parental de Jesus com Tiago, Simão, Judas e José para irmãos. De fato, o aramaico e o hebraico antigo, línguas das quais o Antigo Testamento foi escrito, não tinham palavras para primo. Outras línguas também não têm palavras para primo. O russo é um outro exemplo, onde eles arredondam a ideia de primo e prima para literalmente irmãos e irmãs, uma segunda linhagem. Porém, embora não tivessem palavras para primo, os judeus não confundiam irmãos e primos. É falso que os judeus chamam os primos de irmãos, salvo em contextos específicos, não aplicáveis no caso de Jesus. Na ausência de uma palavra para primo, busca-se expressar esta relação parental através de outras expressões, evitando chamar um primo de irmão. Por exemplo, em Jeremias 32:7, originalmente escrito em hebraico, enquanto fala com os profetas, Jeremias menciona um primo deste profeta chamado Ramanel.
Mas, mesmo na ausência de uma palavra para primo, Deus não chama Ramanel de irmão de Jeremias. Deus o cita como Hananel, filho do seu tio Salum. Já no grego, língua na qual foi escrito o Novo Testamento, incluindo os evangelhos, assim a palavra para primo. No grego moderno, a palavra para primo é exadelphos. Já no grego é koiné, variante usada na Bíblia, usa-se a palavra signos. Por exemplo, sabemos, e nenhuma igreja duvida, que São João Batista era primo de Jesus, já que as suas mães, né, a mãe deles, Nossa Senhora Maria e Isabel, eram aparentadas. Mas em nenhum momento ambos são chamados de irmãos. No mesmo versículo em que o evangelista cita o parentesco de Isabel, mãe de João Batista, com Maria, mãe de Jesus, em Lucas, capítulo 1, versículo 36, ele não chama Isabel de irmã de Maria. Ele, ao invés disso, a chama de signis, que é o feminino de signos. Na tradução em português, signis é explicitamente traduzido como prima ou parenta. O mesmo Evangelho de Lucas, que chama Isabel de prima de Maria e não irmã, também cita os irmãos de Jesus, mas para eles, Lucas não usa a palavra parentes ou primos, como usou para Isabel. Ele usa, ao invés disso, adelphi, que é o plural de adelphos, que é a palavra grega para irmão. Além disso, parece que o apóstolo São Tiago, menor, também era primo de Jesus, visto que é dito claramente que ele era filho de um tal de Alfeu, que em outras passagens é citado com o nome de Cleófas ou Cleopas. Com uma Maria que os evangelistas explicitamente identificam como irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Maria, esposa de Alfeu, Cleófas e mãe de Tiago menor, era tia de Cristo, de Jesus. A Bíblia também diz que ela tinha outro filho chamado José e uma filha chamada Salomé, não confundir com a Salomé lá de Herodes. Na epístola de Judas, Judas Tadeu se identifica como irmão de Tiago, provavelmente referindo-se a Tiago menor. Em Atos dos Apóstolos, Judas Tadeu também é identificado como irmão de Tiago, logo, ele também é primo de Jesus. Em nenhum momento na Bíblia, Tiago menor e Judas Tadeu chamam Jesus de irmão, tentando confirmar a crença de que os irmãos de Jesus, José, Tiago, Judas e Simão, eram na verdade primos. Os teólogos católicos alegam que esses José, Tiago, Judas eram os filhos de Cleófas Alfeu, ou seja, esses irmãos de Jesus seriam na verdade Tiago menor, Judas Tadeu e José, irmão desses dois. Quanto ao Simão, força-se a barra dizendo que seria o apóstolo São Simão, dito o Zelote ou o cananeu cananista, e que ele também seria irmão de Tiago menor e Judas Tadeu. Não é mencionado nenhum parentesco de Simão com os filhos de Alfeu, nem há nada que dê a entender isso. Seria muita coincidência os 4 irmãos de Jesus terem exatamente os mesmos nomes dos seus primos biblicamente mencionados. Além disso, é dito também que o apóstolo e evangelista São Mateus, Mateus também é chamado de Levi, era filho de um homem chamado Alfeu. Uns acreditam ser o mesmo Alfeu, pai de Tiago menor, e portanto Mateus Levi seria primo de Jesus também. Outros acreditam ser outro Alfeu, já que o pai de Tiago menor não era o único Alfeu de toda a Judéia, havia outros. Um detalhe do texto bíblico que confirma que os irmãos de Jesus não eram, na verdade, primos, eram irmãos mesmo, é João, capítulo 7, versículo 5. Esse versículo diz claramente que os irmãos de Jesus não criam em sua doutrina antes de sua morte e ressurreição.
passaram a crer depois, contrariando todo o resto dos evangelhos que dizem que os primos Tiago Menor, Judas Tadeu e Simão Zelote eram crentes em Jesus desde o começo. Portanto, para considerarmos como correta a teoria de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, primos, teríamos que aceitar que João Evangelista mentiu em João capítulo 7, versículo 5. Jesus tinha realmente irmãos, não dá para encobrir isso. E o que é que tem? Maria ter outros filhos, qual o problema? A igreja que quer endeusar Maria e transformar ela em imaculada e cria esse dogma para a veneração de Maria e para dizer que Jesus nasceu de uma virgem que foi sempre virgem, que nunca teve relações sexuais com outra pessoa. É só um dogma da igreja, uma conversa fiada da igreja. Um grande abraço, tchau, tchau.